Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra. Nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos os reis da Assíria como os reis da Babilônia. Eram todos tipos do Anticristo. Então, profeticamente, quando nós lemos a referência ao assírio, nós poderíamos dizer que está apontando para uma referência ao anticristo em seu caráter, nos seus atos, espelhando as características bem similares aos reis da Assíria. Historicamente, os assírios eram talvez mais famosos por seu exército poderoso e temível. Uma sociedade guerreira onde a luta fazia parte da vida de cada um deles. Eram conhecidos em todo o país como guerreiros cruéis e implacáveis. Os assírios eram temidos por seu poderio militar e sua crueldade. Eles desenvolveram novas formas de atacar as cidades. Eles eram criativos quanto o assunto era brutalidade. Digamos que eles cortariam pernas, braços, narizes, línguas, orelhas e testículos. Eles arrancariam os olhos dos seus prisioneiros e queimavam crianças vivas. Podemos dizer que este se assemelha ao caráter e à conduta do futuro anticristo. Pode até ser que de aparência ele pareça ser o homem que traz uma solução em meio ao caos, que faz alianças, mas são alianças mentirosas, com interesses secundários. Mas, na realidade, mais do que a sua boa aparência, ele provavelmente será como um ditador brutal, sádico, assim como o caráter e a conduta de Antíoco Epifânio, um ditador totalmente tirânico e violento, que oprimiu e assassinou muitos judeus em Israel e procurou mudar as leis de Israel e impor a religião e a cultura grega ao povo judeu. Ele foi outro tipo importante do anticristo nas Escrituras, sobre quem o próprio profeta Daniel também escreveu. Nimrod, que projetou a Torre de Babel, governou um império que tentou usurpar e derrubar a soberania e o poder de Deus. Nimrod foi o fundador e construtor de ambas cidades originais, da Babilônia e da Assíria. E já sabemos que a Bíblia diz que ele era um poderoso caçador diante de Deus. Em outras palavras, ele era um rebelde. O primeiro tipo principal do anticristo dito nas Escrituras. E a Babilônia de Nimrod era a maior fonte de toda a religião falsa. Agora, o profeta Isaías está escrevendo sobre um tempo futuro, em que Israel será novamente
confrontado por alguém no mesmo caráter e conduta dos reis da Síria. E ele é chamado de o Assírio, não necessariamente vindo da região da antiga Assíria. A Bíblia se concentra mais em seu caráter e conduta e não em sua origem geográfica. Então, o que a palavra de Deus está dizendo profeticamente através do seu servo Isaías? No capítulo 14, a partir do versículo 24, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: certamente como pensei, assim acontecerá, e como determinei, assim será. Não importa o que o homem faça, Deus tem o poder e a soberania suprema sobre toda a criação. Deus faz o que quer, da maneira que quer, quando quer e com quem quer. E não pede permissão a ninguém. Ele conhece o começo e o fim. Como lemos em Isaías 46, 9, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Isaías 47, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. À medida que nós vemos as nações em grande turbulência e adversários surgindo contra Israel, o relógio escatológico, além de toda a perseguição que em alguns lugares já se torna bem grande, em outros ainda disfarçado, mas a censura já está acontecendo contra os cristãos. Quando olhamos para todos esses eventos, nós precisamos nos encher da certeza de que Deus tem tudo sob controle e não importa o que aconteça. Ele fará tudo conforme os seus propósitos já pré-ordenados e determinados para o fim dos tempos. Como lemos em Provérbios 16, versículo 4, o Senhor faz tudo para o seu propósito, até o ímpio para o dia da calamidade. Todo soberbo de coração é detestável para o Senhor. Tenha certeza de que ele não ficará impune. Efésios 1, versículo 11. Nele fomos também herdeiros, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Agora, esta profecia de Isaías que estamos olhando no capítulo 14 se relaciona diretamente com Israel nos últimos dias, que será novamente invadida, e desta vez por exércitos do anticristo, que é afirmado também em outras escrituras, como Miqueias 5, versículo 5. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor. Como aguaceiro sobre a relva, não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra.
Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Deus permitirá que os exércitos do anticristo ataquem Israel não para destruí-lo, mas com o propósito de trazê-los de volta ao arrependimento e ao seu Messias, seu Cordeiro Pascal, o sacrifício pelos seus pecados, e o sangue expiatório que quebrou toda a maldição da lei, do pecado e da morte, na cruz do Calvário. Essa maldição será quebrada sobre um homem, mulher ou criança judeu que se arrepender e voltar para Deus, através da sua fé no Messias. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabemos que atualmente a nação de Israel ainda está sob maldição da lei. Alguns já têm acordado, mas grande maioria permanece no mundo pagão, seguindo apenas a lei. Fato é, antes da volta de Jesus, o povo de Israel precisa voltar o seu coração para Ele. Precisa conhecer o Senhor. E provavelmente isso acontecerá quando eles forem atacados pelos exércitos do próprio anticristo. Provavelmente sentará no templo em que eles constroem, achando que tem a ver com a volta do seu Messias. Mas, na verdade, em nenhum momento a Bíblia fala sobre um terceiro templo físico e literal. A Bíblia fala sobre o templo que somos nós, o corpo de Cristo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E este templo que nós devemos construir e criar o reino de Deus em nós aqui na terra, aguardando e ansiando pelo nosso noivo. O povo de Israel precisa se voltar para Jesus, para que ele volte. Romanos 11, 25, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Mas chegará o dia onde tudo vai mudar, e o povo de Israel vai se virar a favor do Messias, em Jerusalém. Zacarias 12, 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. E quando continuamos a ler Isaías 14, na versão King James fiel, a partir do versículo 25 nós lemos assim: para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, e sobre meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e o seu fardo se apartará de seus ombros. Depois que o anticristo e seus exércitos invadirem e oprimirem Israel, e quando o povo estiver totalmente sem esperança, o Senhor julgará o anticristo e os seus exércitos. E estes
cairão sobre os montes de Israel, como lemos em Ezequiel 39. Versículo 4: Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e o povo que está contigo. Te entregarei aos pássaros vorazes de todo o tipo, e aos animais do campo para seres devorados. Tu cairás sobre o campo aberto, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E eu enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam descuidadamente nas ilhas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Deus removerá o jugo da opressão, não apenas a opressão do império do anticristo, mas a opressão espiritual que Satanás coloca hoje e colocará cada vez mais sobre o povo de Israel e sobre a igreja fiel. Gentios e judeus, voltados para Cristo, com o seu coração arrependido e quebrantado. Quanto ao anticristo, intitulado o Assírio, será totalmente pisoteado e lançado no lago do fogo. E continuamos em Isaías 14, 26. Isto é o plano que é proposto sobre toda a terra. E isto é a mão que é estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos tem planejado, e quem irá anular isto? E sua mão está estendida, quem a fará retornar? Quando Jesus vier em sua segunda vinda e destruir o anticristo e seus exércitos, este julgamento afetará todas as nações, globalmente. Será um julgamento universal na terra e no reino espiritual, invisível, onde Satanás e os seus anjos habitam, como lemos em Isaías 24, 21. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Deus já fixou um dia onde julgará todos os homens, através do homem que ele designou para esta tarefa terrível. Atos 17, 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uma coisa é certa, Deus se propôs a estender sua mão em julgamento. E quem poderá anular isto? Esse julgamento não será apenas por rebelião e pecado, mas também sobre nações que dividiram as terras de Israel e abusaram e oprimiram do povo judeu. Para estes exércitos do anticristo, também chamados os assírios, será o vale da decisão, onde Deus entrará em julgamento, lançando esses exércitos no lagar da sua ira. Quando o Messias, o leão de Judá, rugir direto de Sião. Então, pense, o que o amanhã reserva para você? Você vai escolher Cristo ou o anticristo? Você não pode ter as duas coisas. Este é o vale da decisão para você agora, porque está chegando o tempo em que Deus quebrará os assírios na terra de Israel e todos aqueles que ainda estão vivos na terra e que participam desta rebelião contra Deus. Oremos. Obrigada por esta mensagem, Senhor. Entregamos o nosso coração a Ti, nos arrependemos nos nossos pecados e declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Rei. E por toda a nossa vida, queremos testemunhar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, e nos conduza à Tua vontade todos os dias, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.